Oi, eu sou a Bart e hoje eu vou te explicar o que foi a Primeira Guerra Mundial. Tudo começa lá no século XIX, com a Segunda Revolução Industrial e a expansão imperialista. As potências europeias começaram a brigar por territórios na África e na Ásia. Eles queriam mão de obra barata e obra-prima, lucrar muito e pagar bem pouco. E a desculpa é que eles estavam levando a civilização até esses lugares, como na Belle Époque. A Belle Époque foi o período em que a Europa estava vivendo várias inovações tecnológicas e artísticas. A vida boêmia, bares, cinemas, teatros, locomotivas a vapor, automóveis, o telefone e também os aviões. Então, voltando para a expansão imperialista, as potências europeias não queriam civilizar nada, só enriquecer a custo dos outros países. E é aí que as rivalidades se intensificam, tanto indiretamente entre as potências, quanto diretamente nas colônias, porque eles queriam independência, não queriam mais ser dominados. Resumindo, a segunda revolução industrial acelerou os meios de produção. Então, as potências europeias, que estavam prosperando em inovações tecnológicas e artísticas, queriam mão de obra barata. Só que a galera que estava sendo colonizada e explorada não queria mais isso, o que aumentou a tensão e deu início à paz armada entre os países. Tá bom, Bart, mas o que é paz armada, minha filha? Gente, paz armada foi o desenvolvimento bélico silencioso dos países. O que é isso? Eles estavam se armando, enquanto visualmente na Belle Époque, toda aquela beleza e inovação, todos os países já estavam prontos e armados até os dentes para uma guerra. A França não se dava bem com a Alemanha de jeito nenhum, porque na Guerra Franco-Prussiana para a formação do Império Alemão ela tinha sido derrotada, e isso gerou um forte sentimento de revanchismo nos franceses em relação aos alemães. E na competição de mercado do aço e do carvão, era a Inglaterra que não ia com a cara da Alemanha de jeito nenhum. Porque pensa, a Alemanha tinha acabado de se formar, a Inglaterra já era uma potência e ela chegou tipo, vou competir com você sim. Conclusão: a Inglaterra, que era uma potência da época, ficou putíssima. No meio disso tudo tinha o pan-eslavismo, que eram os países eslavos que queriam ficar livres da dominação do Império Austro-Húngaro, sendo eles a Sérvia, a Bósnia e a Macedônia. A Sérvia acreditava que eles deviam se unificar para ficar livres da dominação e mais fortes como império. Então os conflitos eram a França contra a Alemanha por conta da humilhação lá na Guerra Franco-Prussiana para a formação do Império Alemão, lembra? A Inglaterra putíssima com a Alemanha pela competição de mercado. Novamente a Alemanha foi arrumar confusão e dessa vez foi com a Rússia. Os alemães queriam construir uma ligação entre Berlim e Bagdá, e isso atrapalhava os planos russos. E a Áustria-Hungria que estava se bicando com os eslavos, aqueles que queriam a independência. Nesse cenário de tensão, só faltava alguém dar o primeiro passo. E foi o que aconteceu. Um belo dia, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, decidiu dar um rolê lá na Bósnia, e ele foi assassinado por um nacionalista sérvio. E esse foi o grande estopim da guerra. O Império Austro-Húngaro declarou guerra aos sérvios, incentivando a formação das alianças. A Tríplice Entente, que era formada pela França, Inglaterra e Rússia, que eram os países que tinham alguma rivalidade com a Alemanha. E a Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, recém-formada. E é em 1914 que a Guerra de Movimento se inicia. Os países começam a se atacar, só que chega uma hora que não dá mais para avançar. Então surgem as trincheiras, que eram buracos esquematizados cavados no chão pelos soldados para se protegerem dos inimigos e avançar pouco a pouco. Lembra do revanchismo francês em relação aos alemães? Então, a França acha um ponto fraco. A Itália, que era um país recém-formado, naturalmente é vantajoso para ela territórios, e foi isso que a França prometeu. Então, em 1916, a Itália passa para o lado da Entente. Para melhorar a situação, a Rússia estava passando por uma revolução socialista, então ela faz um acordo com a Alemanha e sai da guerra. Aí, minha filha, o negócio já desandou, já não tava legal. Com a saída da Rússia, os Estados Unidos vê uma brecha e decide entrar diretamente na guerra, porque indiretamente eles já ajudavam com produtos alimentícios e armamentos. Se a Tríplice Entente perdesse, os Estados Unidos sairiam no prejuízo.
Em 1918, a Tríplice Entente derrota a Tríplice Aliança, Alemanha, e propõe o Tratado de Versalhes. Esse tratado responsabilizava a Alemanha por ser a causadora da guerra. Ela teria que indenizar os países da Entente e abrir mão dos seus soldados e armamentos. Gente, vocês não têm noção do que vai acontecer por conta desse tratado. A Alemanha se sentiu tão humilhada que no vídeo da Segunda Guerra Mundial, vocês vão entender tudo. A guerra resultou em mais de 15 milhões de mortes. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Me segue lá no Instagram para acompanhar os próximos conteúdos. Tchau e até a próxima!